A Rádio Mais Brasil é um espaço de defesa das liberdades. Siga nosso canal no YouTube digitando @Rádio Mais Brasil Oficial. Entre lá e se inscreva no canal. Se você ainda não baixou seu aplicativo na Google Play ou na Apple Store, vá lá e busque por Rádio Mais Brasil. O nosso logotipo é azul com o nome da rádio. Estamos juntos pelo nosso Brasil. Muito bom dia a todos. Final da semana, sexta-feira, dia 23 de maio, quase terminando o mês de maio. Estamos indo para o último mês do final do primeiro semestre. Está quase acabando a metade do ano, gente. O tempo voa, né? E o Bamerindos nem existe mais, né? Para que você lembrava? O tempo passa, o tempo voa, o Bamerindos continua numa boa. O Bamerindos já era há muito tempo e o tempo continua voando. Outono gaúcho, outono brasileiro, em torno de 17 graus na rua, aqui dentro agradáveis 22 graus, e nós aqui continuamos na nossa trincheira, defendendo aquilo que para nós é o mais importante, que é a nossa liberdade. Dou bom dia a todos os nossos queridos presentes na audiência, desejando a eles que tenham um final de semana muito reparador, divertido, e que abracem e beijem seus filhos, seus pais, vós, mães, netos, e que tenham um excelente tempo de descanso no final de semana para enfrentar a semana que vem com tudo e mais um pouco, novidades que não acabam, que vai desde aumento de imposto, passando por lei Magnitsky e continuidades, CPMI. Então vamos ter uma semana bem agitada a semana que vem. Hoje nós vamos falar aqui sobre o comércio internacional, né, sobre o trading internacional, compra e venda de produtos e prestação de serviços mundo afora, que é uma agenda geopolítica, né? Mas nós temos tratado esse assunto sempre sob o âmbito político, né? A gente começou a tratar disso mais intensamente a partir do Liberation Day, que foi um termo usado pelo Donald Trump no dia 2 de abril deste ano, que anunciou um pacote de tarifas que ele chamou de tarifas recíprocas, né, mais agressivas, visando reequilibrar a balança de comércio exterior dos Estados Unidos, muito desigual, para você ter uma ideia, só com a China, uma exportação em torno de 148 bilhões de dólares e a China exportando para os Estados Unidos meio trilhão. Então, esse desequilíbrio e outras, obrigado, Gabriel, e outros fenômenos, foi o que o Donald Trump tenta fazer, mas daquele seu jeito, mano militare, que nem diria meu amigo Políbio Braga, quer dizer, a mão militar, né, debaixo de uma certa dureza, né? Que se fosse o Che Guevara estava perdoado, porque aí que endurecer sem perder a ternura, depende de quem fala isso. Se é o Donald Trump que endurece e perde a ternura,
é mais complicado, sofre muita crítica, mas cada um fazendo seu papel, chega uma hora que as coisas têm que ir para o seu lugar, né? A China, para você ter uma ideia, estou falando basicamente, especificamente da China, né? Entrou um acordo com os Estados Unidos recentemente, né? De taxação em torno de 10%, flat durante 90 dias, para que as coisas, então, venham a ser negociadas, porque sem aquele choque, aquela cacetada inicial dada pelo Liberation Day, talvez as coisas não andassem com o ritmo que os americanos quiseram, né? Então, existem outros problemas na relação Estados Unidos-China que não são só de trading. Tem a questão de exportação de fentanil, uma carga de droga letal que tomou conta dos Estados Unidos, principalmente da costa oeste, que mata em torno de 80 mil jovens por ano. O fentanil que entra pela fronteira do México e também pela fronteira do Canadá, que foi também motivo que fez parte da pauta de tarifas com esses dois países que são os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Ou seja, essa prática também de endurecimento da prática de tarifas com a China tem a ver com uma espécie de indisciplina dos chineses com relação à propriedade intelectual, questões jurídicas, né? E a onipresença do Partido Comunista Chinês como principal acionista. Ora, se tu tem o Estado como principal acionista de grande parte das companhias, isso cria-se algo chamado concorrência desleal, porque tu não tem realmente a dimensão se essas empresas estão saudáveis, se não estão saudáveis, tu não tem o que se chama de full disclosure, né, no mercado internacional, que é aquela transparência que hoje é norma. Mas tudo isso acaba gerando uma reação no solo, quer dizer, os deuses do Olimpo brigam e aqui embaixo a gente tem que tocar a vida, né? Os traders, quem compra, quem vende, continua tocando a vida, fazendo negócios e, claro, tendo que rodear, tendo que contornar todas essas não conformidades impostas pelos governos que aí não dá para livrar nenhum. Todos eles criam muito mais problemas do que facilidades para nós, né? Então, nesse caso, nós vamos conversar hoje aqui, como diz no card ali, com o consultor em varejo e indústria de calçados, especialista em mercado internacional, 40 anos de experiência, eu acho que até mais, depois ele conta para a gente, tendo liderado projetos em grandes empresas no Brasil e no exterior. 16 anos trabalhou no Grupo Azaleia, onde foi diretor de mercado externo, diretor de marketing, produto e negócios e diretor de operações. Hoje exerce papel de consultor e assessor na área de calçados do grupo mexicano Coppel, ou como os americanos chamam de Coppel, mas é Coppel, né, eu acho. Depois ele vai nos contar também. Em estratégias de negócio, esse grupo Coppel, vocês têm uma ideia, foi fundado em 1941, tem sede em Culiacán, no estado de Sinaloa, é hoje a maior rede de varejo do México e talvez a maior da América Latina. Duas boas-vindas aqui para nós tratar do dia a dia do trade internacional com o querido amigo Paulo Santana. Bom dia, Paulo. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Bom dia. Você tem que falar um pouquinho mais próximo aqui. Bom dia. Obrigado pelo convite. Uma alegria te ter aqui conosco. Muito obrigado. Participar aqui com vocês e dividir, digamos, um pouco da minha experiência e um pouco do meu ponto de vista, que é um ponto de vista realmente não político, um ponto de vista mais realmente comercial. Essa é a ideia. Tá? E com a experiência, eu estive justamente quando começou o tarifaço, eu estava na Ásia. Eu estava em Vietnã e estava na China. Então eu... Já deu para sentir o impacto, Paulo? Na hora. Conta para nós. Foi muito... Deixa eu te perguntar primeiro, o que é o Grupo Coppel? O Grupo Coppel é uma loja de departamento, tá, que vende de tudo. Tá? Ela tem, acho que hoje, aproximadamente 1.850, até difícil para nós acompanhar, porque sempre está abrindo lojas, mas em torno de 1.850 lojas. Tá? É um faturamento de 12 bilhões de dólares. Puxa. Tá? E eu que sou envolvido, então eu sou consultor e assessor na parte de calçados. Calçados
nós compramos em torno de 60 milhões de pares. 60 milhões de pares. De todas as grandes marcas do mundo. Então nós estamos mais do que a soma da população da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e talvez do Chile junto. É bastante sapato. Gente, é sapato, meus amigos. E como a gente compra essa quantidade de sapatos, isso faz com que eu esteja permanentemente viajando pelo mundo e atento realmente a essas ocasiões, esses fatos, esses eventos que ocorrem. Né? E o evento mais forte que ocorreu nos últimos anos tem sido o tarifaço. É verdade, o impacto foi muito maior do que a gente não imaginava, então. É muito grande. A dependência da indústria, a indústria de manufatura, a indústria de bem de serviço, essa indústria que mais está sendo afetada. Porque hoje a Ásia, ela é a manufatura do mundo. Se nós pegarmos o mundo e dividirmos em população, nós vamos nos dar conta que 50% da população mundial está na Ásia. Tá? Sendo que percentualmente, percentualmente o território é muito menor. E ali está a manufatura, né, do mundo. Então, muitas indústrias pequenas, médias, têm sofrido muito com isso. E outras grandes, que nem tu vê a Nike, a Adidas, né, tiveram reuniões agora com o governo Trump, porque realmente, da onde eles não têm como transferir a produção de um dia para outro. Inclusive porque eles já tinham transferido, porque o mundo sempre está atento a essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Porque, na verdade, essa guerra comercial, ela é muito maior do que só os valores, só as cifras. É uma guerra comercial intelectual e uma guerra comercial de poder. Porque é a primeira vez que os Estados Unidos tem uma grande potência que, digamos, lhe ameaça em termos de nível armamentista, nível econômico, nível... Então, e hoje existe uma guerra gigante, que é a guerra de informação, sabe, de tecnologia. Então, digamos, a China cresceu muito em termos de tecnologia e, como tu bem disse, né, se questiona muito, digamos, as propriedades intelectuais, tudo se questiona, mas a verdade, o resultado é que a China hoje é uma gigante, é uma grande potência. E está desenvolvendo também. Está se desenvolvendo muito. Então, esse tarifaço é uma coisa muito forte que ocorreu, para você ter ideia. Então, os Estados Unidos, quando deu o tarifaço, vocês viram que foi, num dia ele abriu com tarifaço, digamos, de 40, a China reagiu, foi em 100, chegou a 145. Não, 245 chegou. Imagina, 245. Então, incluindo aí essas importações de aço e alumínio, se botar no pacote, chegou a 245%. E a China reagiu na mesma altura. Então, essa reação da China, acho que surpreendeu a muitas pessoas, a muitos economistas, né? E por quê? Né? Porque a China, com certeza, ela tem essa consciência de tudo que nós estamos falando aqui, mas ela esperava uma negociação mais sentar na mesa, porque como se faz um trader, que, olha, no meu país eu tenho esse produto, no teu tu tem esse tipo de produto, vamos negociar, onde eu posso ter tarifa, é uma negociação. E não houve, foi um tarifaço, esse tarifaço não foi chinês, foi global, né? Sim. A impressão que eu tive é que o direcionamento era para a China, mas para não personalizar, vamos aproveitar para fazer uma varrida generalizada, que pegou o Vietnã também. O Vietnã foi uma segunda tarifa altíssima. Exatamente, por quê? Porque Vietnã, digamos, é interdock, ou seja, muitos produtos que são manufaturados no Vietnã, eles vêm semi-acabados ou semi-prontos da China. Sim. E daí eles são finalizados no Vietnã e do Vietnã vem. Então principalmente calçados, não é isso? Principalmente calçado, é um cross-dock. Né? Tá. Então isso ocorre muito com... Então, por isso, esse tarifaço. Tanto que hoje, acho que 90% da produção da Nike, Adidas e Puma é no Vietnã. Vocês, quando olharem os sapatinhos... Está escrito Made in Vietnam. Made in Vietnam. Então... Isso está ocorrendo e realmente essa guerra que está ocorrendo entre os Estados Unidos e China está afetando o mundo. Está afetando o mundo por quê? Agora é uma busca de alternativas, porque ninguém sabe o que vai ocorrer em 90 dias. Sabe? O mercado agora se acalmou um pouco pela expectativa de que se solucione, porque existe uma interdependência que as pessoas às vezes não percebem
dos Estados Unidos para a China e da China para os Estados Unidos. Então, não é bom para os dois brigarem. Claro que sabe? Não é bom porque hoje, digamos, tu imagina a inflação dos Estados Unidos a nível de sapato, alimento, manufatura, eletroeletrônico, tudo. Então, isso também tem consequências graves. É aquela coisa, né? O ditado popular, né? A boca fala e, né, paga. A questão é a seguinte, ó, só para criar para as pessoas entenderem o contexto, né? Essa cacetada que o Donald Trump deu com o Liberation Day, que ele chama, tinha o endereço certo, era a China, né? E tinha a intenção de fazer com que a balança desse uma equilibrada, mais a favor dos Estados Unidos. A tese de que ele quer reindustrializar os Estados Unidos, para mim, eu não comprei toda ainda. Impossível. Né? Completamente impossível. Eu sempre digo, um salário nos países asiáticos, ou até no Brasil, na América Latina, ou na África, é em torno de um salário de $400, $500. Nos Estados Unidos, $3.000. Para começo. Para começo, e mais, eu estava escutando ontem ainda uma informação, 70% do PIB americano é serviço. Não é mais indústria. Não é indústria. Então, como trazer, então, digamos, esse custo, sabe? Talvez produzir iPhone, que é alta tecnologia, talvez se consiga fazer. Mas agora, roupa, calçado, bens de consumo, eletroeletrônico, eletrodomésticos, essas coisas, eu não acredito. Eu acho que ninguém acredita. Nem ele. Nem ele acredita. Nem ele acredita. Mas nesse sentido foi bem colocado. A questão, primeiro, que acontece? No entendimento clássico na economia, você diz assim, olha, um país tem que ter uma indústria forte. E como tu falasse, os Estados Unidos, à medida do tempo, foi se desfazendo, né? Mantendo propriedade intelectual, mas não a indústria em si, né? Então, aí chegou num gargalo, né, Paulo? Que é o seguinte, olha, eu vou continuar sendo aqui gerador de massa crítica, né? Um gerador de tecnologia, mas esses caras vão copiar lá. E não só a China, estou falando de todo mundo. Né, mas principalmente China, Japão e etc. Nesse quesito, como é que eu faço? Já que se eu for enfrentar um tribunal chinês, eu vou perder. Exato. Não, e até trazendo experiência para vocês, há pouco te mostrei, primeira vez que eu fui na China fazem 39 anos. 39 anos fazem 39 anos que eu acompanho a evolução. Mao Tse Tung estava vivo ainda não, né? As pessoas se forem numa cidade como Shenzhen, onde é nosso escritório na China, que é, digamos, o Vale do Silício deles. Tá? Tu vai para lá quantas vezes por ano, mais ou menos? 3 vezes por ano. 3 vezes por ano. E cheguei agora faz um mês e em julho vou voltar. Então, é uma cidade que planejada, tá? Tem 40 milhões de habitantes, tá? E é completamente planejada. Hoje tem táxi sem motorista, ou seja, a tecnologia na China é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Inclusive, hoje trouxe um relógio que eu uso, que é o Huawei. Huawei é o que compete com a Apple. Sim, é uma gigante. Para ver em termos de tecnologia, que estão agora, que é proibido nos Estados Unidos para não trocar informações, para não roubar informações, existe isso, ligações políticas. Bom, eu quero te colocar, então, a China realmente, eu não estou aqui defendendo nem questionando como chegaram lá, mas chegaram. E chegaram. Quem é que criou a ideia da China? Exatamente isso. Quem é que inventou essa China? Quem inventou essa China? Esse é um ponto de vista que as pessoas às vezes se esquecem, que a China foi realmente estimulada e motivada a ser o que é através da economia americana, das necessidades da economia americana, a necessidade de manter a inflação sob controle, a necessidade de buscar alternativas. Isso não é uma coisa naturalmente planejada, como as pessoas imaginam. Isso é uma coisa que ocorre. As empresas vão lá, vem o preço, trazem para os Estados Unidos, vendem, começam a reacionar, e todas as marcas de varejo hoje são muito dependentes. Eu nem digo só China, da Ásia como um todo, né? Porque hoje tu vai a Bangladesh, a Vietnã, tá? A Malésia, todos os países aí produzem, de certa forma, não só para os Estados Unidos, como para o mundo e para a Europa e Estados Unidos principalmente. Tá? Então, isso que está acontecendo. Então, esse tarifaço, que para mim, meu ponto de vista, tem uma questão muito grande, que é a tecnologia. A tecnologia. Hoje o mundo, e vou dizer, eu falo com as pessoas, eu acho que todos nós, incluindo todos, as pessoas, empresários, pessoas normais, não sabemos como vai ser o mundo em 5 anos. Está ocorrendo tantas coisas a nível de tecnologia, que é a maior revolução
do mundo, que a maior revolução que nós acho que participamos, ouvimos, está ocorrendo, que a nível de varejo, a nível de relações geopolíticas, as pessoas não sabem o que vai ocorrer em 5 anos. Não, acho que não sabe o que vai acontecer daqui a 5 dias. Exatamente. 5 meses. Está uma loucura tão grande, mas todos sabem que a tecnologia é a maior arma hoje no mundo. Quem controlar e dominar a tecnologia, então essa guerra tarifária não passa de uma briga enorme de poder. Exatamente. Sabe? Mas isso atrapalha o dia a dia. Isso atrapalha o dia a dia Atrapalha os negócios. De todos nós. Uma ideia. Eu estou numa fábrica lá, tá? Porque ocorre assim. Eu compro para o México, tá? E os Estados Unidos também fez tarifaço com o México e Canadá. Sim. Certo? Em torno de 25%. Né? Exato. Iniciou com 35%, voltou e agora 25%. 25%. Certo? Imagina que o México é um dos maiores exportadores de carros do mundo. E é o maior exportador de carros, de automóveis, para os Estados Unidos. Tu imagina o que ocorreu? De um dia para o outro, os carros aumentaram. Automaticamente, a economia do México teve reflexo. Claro. Então, o mundo... Mas essa era a ideia, né, Paulo? Porque aí que está só o arcabouço político por trás. Sabe quantos imigrantes ilegais entraram nos Estados Unidos em 4 anos pela fronteira do México? Sim. Com a permissão do governo Joe Biden, através da fronteira do México entraram quase 13 milhões de imigrantes ilegais. E aí o que o Trump fez quando entrou? Ele disse assim, olha, México, vamos fazer o seguinte, controla aí que eu controlo aqui, porque não adianta só eu controlar, tu tem que me ajudar, tu tem que evitar. E aí o México não se mexeu de início. Automaticamente aí no México eu estou sempre nos Estados Unidos. Quando tu vai num restaurante nos Estados Unidos, em Nova York, tu vai em Los Angeles ou no centro dos Estados Unidos, em qualquer restaurante, 90% dos cozinheiros são mexicanos. Ou mais. 90% dos atendentes são mexicanos. Tá? As farmácias, perdão, as farmers, eu ia dizer, as fazendas, as fazendas, certo, na área, sabe? A colheita é feita por mexicanos, ou por imigrantes, que basicamente nos Estados Unidos é muito mais mexicano. Então, tudo isso, digamos assim, esse movimento... Mas o mexicano em si não tem dificuldade de entrar nos Estados Unidos, né? Ele tem... O mexicano em si... Ele não tem problema. Não é esse o problema. O problema não é a imigração do mexicano. É a imigração da Guatemala, do Brasil, da Venezuela. A Venezuela despejou o trem de Aragua inteiro nos Estados Unidos via México. Tu sabe que nós brasileiros, para entrarmos no México, nós não necessitamos de visto. Pode ter visto mexicano, mas nós entramos com o visto americano. Porque se tu já tem visto americano, tu não precisa de visto mexicano, porque daí tu já tem autorização para entrar nos Estados Unidos. Para o Canadá vale a mesma regra também? Mas tu imagina que então que eu sempre digo assim, ó, essas decisões da forma que foram feitas, meio abruptas, tá? Isso é que dá o ruído. Eu creio que está fazendo um movimento geopolítico que vai ter consequências, inclusive fortes para os Estados Unidos. Porque a China vem já há 20 anos fazendo novos parceiros comerciais, novos blocos comerciais, certo? Então, digamos, portanto, foi que o Trump teve que recuar agora, né? Ele teve que recuar porque, sabe? Porque uma economia americana... afetar a economia americana afeta ele. Como serão as próximas eleições agora? Agora o ano que vem tem eleições, né? Nos Estados Unidos. Eu acho que tem o ano que vem tem eleições. Sim, vai ter as midterm elections, que chamam eleições de Congresso e exatamente. Senado e Casa, né? Então tudo isso o que eu digo assim, estamos passando por um momento que já estava meio confuso. E agora, com esse tarifaço, tá fazendo muitas movimentações. Mas eu acho que, nesse caso, se isso está acontecendo, ele está conseguindo obter o seu resultado desejado. Como exemplo, eu aqui volto a dizer, né, a ideia é a avaliação, porque a ideia do nosso programa aqui não é informação, é gerar massa para reflexão da nossa audiência. Reflexão. Nossa audiência tem lá informação de todas as frentes, tá? E para poder formar a sua opinião. E aí fazer a sua reflexão, chegar na sua própria conclusão. Não vai ter conclusão minha aqui dizendo, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, fulano é isso, fulano é mal, tudo bem? Não. Do ponto de vista de gestão pública, a gente tem um entendimento, eu falo por mim, eu tenho um entendimento que o Donald Trump é um negociador.
É um negociador, é um cara do mercado imobiliário que sempre se consagrou por ser um cara truculento nas negociações. Gostemos ou não, ele está do outro lado da mesa. Em muitas situações ele tem que negociar com pessoas assim, né? E pegou o país dele numa esculhambação danada. Esse é fato. Questão do fentanil, questão do incremento da violência urbana, do crime, a questão da invasão de imigrantes. Porque não... As pessoas confundem, Paulo, a questão da imigração ilegal com imigração lato sensu. Não. Como tu falaste, os Estados Unidos é um país feito por imigrantes. E eles têm plena consciência disso, que isso é um ativo importante. A questão é a imigração ilegal. É traficante, pedófilo, assassinos, ladrões, condenados nos seus países de origem. Então, esses caras estão sendo deportados hoje. Né? Então, essa deportação é uma espécie assim, é sanitária para diminuir, porque cerca de 80% dos crimes em algumas cidades, como por exemplo, em Los Angeles ou São Francisco, são cometidos por imigrantes. E cerca de 70% imigrantes ilegais. Então, essa é a ideia de fazer a contenção da imigração ilegal. Não se trata de conter imigração. Né? Mas isso é... Não, mas eu não sou discordante de todos esses que tu colocou. Eu só questiono a forma... sim, a forma não é boa, não é ideal. A forma que isso está sendo feita está trazendo consequências. Vou te dizer o seguinte, hoje se escuta, se vê, se tem informação que vários países do mundo já estão boicotando produtos americanos. Olha bem as consequências. Que se fala muito porque os Estados Unidos têm o poder político e o poder econômico e o poder armamentista, certo? Mas os Estados Unidos têm um poder que as pessoas não às vezes nem se dão conta, que é o soft power, que é o poder de comportamento. Os Estados Unidos influencia com marcas, com comportamento, com Hollywood, no mundo. Este poder está enfraquecendo os Estados Unidos. Porque as pessoas começam... As pessoas não entendem tudo que tu entende, as pessoas não entendem tudo que nós estamos discutindo aqui. As pessoas entendem o que afetou o bolso delas, tá? Que elas vão ter que pagar mais caro, tá? Que elas não vão ter acesso. Então eu digo assim, ó, esse movimento é muito, digamos assim, ó, é muito forte, trazendo consequências que a gente não sabe. Então, novamente, eu acho que ele realmente usou da forma de negociação trumpista, né? Tá no livro dele. Só que o estilo dele de negociar. Agora, tu imagina tu negociar com uma cultura de 5.000 anos. Pois é. Sabe? Com pessoas que... Eu digo uma outra referência que às vezes as pessoas têm que entender. E, olha... Todos sabemos que o maior exemplo de economia de sucesso é um exemplo americano. Tá? No sucesso em termos de poder, no sentido de econômico, de bem-estar da sociedade, de liberdade, tudo. A gente tem esse exemplo. Tá? Passando por altos e baixos, a gente tem esse exemplo. Tá? A China, a gente não tem esse exemplo. Mas a China tem um poder hoje que a gente tem que saber lidar com esse poder. Perfeito. Então, e existem consequências muito fortes. Então, o que eu estou colocando é assim, ó, porque realmente que Deus nos ajude, que os dois sentem agora nos próximos dias e vão entrar num acordo. Mas meu pensamento, acredito que o povo americano, ou o país americano, a instituição americana, ela sai enfraquecida depois dessa guerra. Pois isso vai ter que ser avaliado em determinado momento, né? Mas eu tenho uma tremenda inveja, né? Porque, por exemplo, só o Departamento de Government Expenses, né? O DOGE, que é o responsável, o Elon Musk está saindo, se é que já não saiu, é responsável em 110, 120 dias, responsável por ter economizado 160 bilhões de dólares, né? Sendo que desses 160 bilhões de dólares, 135 bilhões de dólares podem ser revertidos para os pagadores de impostos. Então, faz um corte aqui para o nosso país, onde tu tem 219 bilhões de dólares só de roubalheira na previdência sociais. Eu estou falando de 160 bilhões de dólares aqui, que significa quase um trilhão, 800 bilhões de reais. Quase 1 trilhão de reais de economia na gestão do Elon Musk
para os cofres públicos do pagador de imposto americano. Só no Brasil aqui, só o rombo da Previdência Social, estão falando 220 bi. E aí faz um corte para a China, onde tu não sabe de nada disso, tu não tem a menor ideia do que acontece, né? Essa como tu falou, é jogar um xadrez 4D todos os dias, né? Tu tem que entender as nuances de cada segmento para poder fazer negócios, porque é importante a gente colocar de lado a China hoje. A China hoje é uma ditadura comunista, mas não é aquela ditadura comunista dos anos 40, 50, 60, né? É uma ditadura com base capitalista. As pessoas têm lá prosperidade, altíssima tecnologia, como tu falou. Quer dizer, não se trata mais daquela China que nós vimos atrás, daquela União Soviética e tal, aquela coisa fechada aí. Realmente, quando tu vai pesquisar sobre como descrever a economia chinesa, hoje se descreve como realmente é uma economia controlada pelo Estado, pero com formato chinês novo, porque eles criaram um novo sistema econômico que tem o Estado e a liberdade econômica e algumas coisas. Claro que lá tudo é controlado, tudo é censurado, tá? Lá eu não acesso Google, não acesso WhatsApp, não existe Google, não existe WhatsApp, nada. Tu tem o WeChat que eu tenho, que é o deles. Que é o aplicativo deles. Que, aliás, faz tudo no aplicativo. Tudo. Tu paga, tu compra, tu tem todos os aplicativos que tu vê. Mas é tudo controlado, né? Tá tudo controlado. Tanto que foi que na pandemia, as pessoas todas, eles têm a localização de todas as pessoas. Sabe? Então, realmente... Então, é realmente uma ditadura, inquestionável, mas com uma pujança econômica. Agora, tu imagina, nos últimos 40 anos, o que ingressou de novos ricos na classe econômica, na classe média e na classe rica na China. Então, realmente... Então, incrível, tá? No nosso escritório, nós temos 50 chineses, tá? E quando tu conversa com eles gostam do país deles, eles gostam. Claro que tem outra coisa, eles não têm a informação, eles não viveram o outro lado. Sim, eles não têm a referência. Eles não têm a referência. Claro que eles têm informação e tal, mas não viveram. Então, como eles estão sempre melhorando, eles têm uma satisfação. Eles estão entendendo que estão no caminho certo. Estão no caminho certo, sabe? E uma das consequências do tarifaço também é o estímulo a consumo interno na China. O governo chinês agora está aplicando muito dinheiro internamente, tá? E está estimulando o consumo interno. Por quê? Justamente para essas indústrias menores que estão compensarem. Então, é um jogo de xadrez muito forte. Mas agora falando de nós do Brasil... Interessante isso que tu colocasse, porque tu pega, por exemplo, o exemplo de Cuba, que é um socialismo que deu errado. O caso da Venezuela, que é um país maior jazida petrolífera, pelo menos do hemisfério aqui, ou da América, e é miserável. Né? Por quê? Porque utilizando assim, da mesma base ideológica, uns fizeram fortuna, e o outro geraram miséria, que é uma questão, como tu falou, é um jogo de xadrez. Depende da jogada que tu faz, tu pode prosperar ou tu pode entrar em default, né? Agora imagina tu amanhã tu é presidente da China e tem a Índia, tá? A China, e tu diz, tem 1,5 bilhões de pessoas que eu tenho que alimentar. E nesses 40 anos, essa população era basicamente agrícola. Digamos, a agricultura para a sobrevivência. Todos esses começaram a migração para a indústria. Então, começou realmente o capitalismo. É um certo capitalismo, começou... Sim, não há dúvida alguma. E hoje os chineses têm acesso a tudo em termos de tecnologia, digamos, de conforto, tá? De viagens. E uma classe média muito pujante. A classe média deles é de 300 milhões de pessoas. Imagina. Nossa, a população dos Estados Unidos. É um mercado gigante, exatamente, a população dos Estados Unidos. Então, mas o que ocorre assim agora pensando nós, Brasil, né? Porque a China, falando em termos de manufatura, sempre foi um dos maiores competidores, a Ásia sempre foi um dos maiores competidores do Brasil. Tá? O Brasil, por custo do Brasil, que não vamos nem discutir aqui, sabe, temos muita dificuldade de ser competitivos a nível internacional de manufatura. Tá? Temos algumas exceções, mas é difícil. Então, o que ocorre? O mundo está buscando alternativas. Sim. Por quê? Porque o mundo todo tem uma relação muito próxima dos Estados Unidos e uma necessidade do mercado do mundo, de acordo? Então, digamos,
Agora surge que os Estados Unidos é um mercado, a Europa é um mercado e o Brasil tem uma oportunidade de, digamos, de explorar mercados alternativos, acordos de blocos econômicos como europeu, sabe? O próprio Mercosul hoje, você viu a Argentina com a nova com o novo presidente, com a nova economia, foi o que mais cresceu a níveis de importação de sapatos do Brasil no último... Aliás, a Copel tem presença na Argentina também, não tem? Temos 20. É só no México e na Argentina, Só, por enquanto. só. Previsão de chegar no Brasil, não? Tivemos uma operação aqui, fazem 6 anos, fechamos fazem 7 anos, tá? Mas eles não conseguiram entender as leis trabalhistas, não conseguiram entender as leis tributárias, não conseguiram, sabe? E daí optaram por fechar a operação aqui. Que coisa, né? Mas não é que não conseguiram entender, eles nem quiseram entender, na verdade. Não, mas é muito difícil. Se nós temos dificuldade de entender, tu imagina quem vem de fora. Como nós temos tema de casa para fazer aqui, né? Não, Nós vamos fazer um breve intervalo, meus amigos, tomar uma aguinha. E nós já voltamos aqui com o Paulo Santana no Mais Brasil Mundo de hoje. Já voltamos. Fica aí, não saia, chame mais. Está muito bom esse programa hoje. Os ouvintes da Rádio Mais Brasil têm agora um novo programa sob o comando de Guilherme Baumhart e Júlio Ribeiro. Um programa leve, bem-humorado, com muita informação e curiosidades para tornar os seus finais de tarde mais felizes. O programa vai falar de cultura, esportes, gastronomia, viagens, filmes, séries, história e personagens e muito mais. Anote na sua agenda 5 às 7, o seu novo programa nos finais de tarde. O Grupo Telecom ajuda o seu supermercado a colocar tecnologia no que dá lucro. É a maior empresa de software do Rio Grande do Sul, que fornece até lançamentos de notas fiscais. É a única empresa no Brasil que faz o controle de impostos dos supermercados há mais de 20 anos e faz também a contabilidade completa para o seu supermercado. Sua tecnologia está segura com o Grupo Telecom, pois não entra vírus e não entra hacker. Com o Grupo Telecom, a gestão do seu supermercado fica muito mais fácil. Visite grupotelecom.com.br. O colchão mais qualificado do Brasil é montado à mão em Eldorado do Sul. Desde o projeto de engenharia e de matérias-primas até o fechamento do colchão. A Vivar oferece a maior densidade de conforto e a maior garantia integral do país. Do Rio Grande saem os colchões que vão conquistar o Brasil. Vivar Sleep Center, a casa do colchão montado à mão. Fone WhatsApp 51 992 49 4503. A Rádio Mais Brasil é um espaço de defesa das liberdades. Siga nosso canal no YouTube digitando @Rádio Mais Brasil Oficial. Entre lá e se inscreva no canal. Se você ainda não baixou seu aplicativo na Google Play ou na Apple Store, vá lá e busque por Rádio Mais Brasil. O nosso logotipo é azul com o nome da rádio. Estamos juntos pelo nosso Brasil. Continue assistindo ao programa Mais Brasil Mundo, com Glauco Fonseca. É impressionante a nossa conversa aqui no intervalo. A gente acaba tendo que fazer alusão a questões políticas e muitas delas são ronhas, né? São discussões que a gente não entende, né? Que a gente insiste em dizer, olha, podia não ter sido feito dessa forma, né? E é isso mesmo, é tudo uma relação de forma, de conteúdo, jeito de fazer as coisas, jeito de dizer as coisas, né? Mas... Paulo e ouvintes, essa questão muitas vezes, quando a gente dá muito relevo para ela, a gente acaba botando um ladrão de volta na presidência, né? A gente se preocupou demais com a forma e conteúdo do presidente anterior, que defendia liberdade de expressão, liberdade de negócio, liberdade de ir e vir, né? Mas ele era truculento no verbo.
falava errado, se comunicava mal, como a comunicação é importante. Essa mesma comunicação atabalhoada que o Donald Trump exerce. Né? Vou lembrar essa semana. Exatamente. Essa semana ele teve a visita no Salão Oval do presidente da África do Sul. Não, aquilo... E constrangeu o presidente da África do Sul de uma maneira sem precedentes. Precisava? Não precisava. Não precisava ter feito. Nós não estamos aqui para defender o que está errado. Na minha opinião, isso podia ter sido feito de outra forma. Né? Eu sou contra as perseguições à população branca que está acontecendo na África do Sul. Ok. Sanciona, coloca as coisas em outros termos, negocia diplomaticamente, visando resolver o problema. Eu duvido que o problema vá se resolver da forma como foi colocado. Então, as pessoas cometem erros, cometem acertos, né? E o fato é que a gente hoje convive com isso, né? Nós estamos convivendo hoje com erros e acertos, né? Não vamos esquecer que tentaram dar um tiro na cabeça do Donald Trump. Tentaram matar ele 2 vezes. Um tiro passou de raspão. Nós não estaríamos vendo nenhum problema. Nós não estaríamos vendo digamos assim... Essa forma. Esse jeito como o mundo está hoje. Esse jeito, Não estaria se a Kamala Harris tivesse sucedido o Gagá do Joe Biden, né? E nós estaríamos numa situação seríssima aqui, em maus lençóis, eu diria. Né? O mundo estaria hoje continuando sendo refém de uma escalada desconhecida. Né? Nós estamos falando aqui, não estamos falando só da China. A Rússia, só para fazer um breve parênteses, e tirar um pouco a China desse foco, a Rússia é um dos maiores fomentadores de processos de hackeamento eleitoral, de intromissão em assuntos dos países. A Rússia, assim como o Irã, o Irã mandou uma embarcação aí que foi abastecida, não sei se foi um submarino, o Brasil recebeu uma clara dissidência dos acordos com os Estados Unidos. Quer dizer, se por um lado a gente tem líderes estabanados, nós temos adversários perigosíssimos, né? E talvez a gente tenha que saber... A Rússia hoje é o maior hackeador de grandes empresas no mundo. Grandes empresas, né? Para ter uma ideia, não se tem o cálculo de quanto entra de divisas para a Rússia de hackeamento de grandes empresas. Que coisa isso, né? Aqui no Brasil, já sabemos 2 ou 3 que foram hackeadas, no México, nos Estados Unidos. O sistema de hackeio da Rússia, não existe nada parecido ainda. E assim, hoje imagina uma empresa que tenha centro de distribuição, que tenha varejo e tal, eles te hackeiam e dizem, olha, 200 milhões de dólares. Sim, você cobra um resgate. Claro, resgate. Cobra um resgate, Senão, ransom, né? Exato. Então, tu imagina. Pior ainda. Então, realmente são inimigos, e aí, novamente, eu reforço que a tecnologia. Agora, falando sobre isso, tá? O mundo está num momento geopolítico muito delicado e perigoso. Certo? Então, nós necessitamos hoje líderes que tenham capacidade de negociação. Com todo o conhecimento que eles podem ter, com toda a boa intenção, mas eles têm que ter capacidade de negociação para sentar numa mesa e se acordar, porque senão nós estamos voltando à Guerra Fria. Daqui a pouco nós estamos vendo a união da China, da Rússia, do Irã, desses países se fortalecendo, tá? Incluindo Brasil participando na mesa com eles, que é uma coisa absurda, nós sabemos disso, tá? E estamos vendo no outro lado, os Estados Unidos ficando isolados numa briga com a Europa. Vemos a Europa agora, vocês viram essa semana, retomando negociações com a Inglaterra, porque o Trump já disse, olha, guerra agora é de vocês, se a Rússia quiser invadir vocês que vão se defender. Agora está os Estados Unidos, a Europa com a Inglaterra se unindo, porque vão ter que... Nunca vimos tanto investimento em armas nos últimos 50 anos, voltamos agora com investimento pesado, todos os países, então é um momento delicado. Muito delicado. Olha o que o nosso ouvinte colocou lá, o Roberto Fator, com todo respeito ao entrevistado convidado, ou ele se informa pela Globo, ou ele está muito equivocado. A China tem com mais 30, 40 dias de tarifação, não teria mais dinheiro para pagar o básico da população. Eu acho que o Paulo disse exatamente o contrário. O governo chinês está incentivando a economia interna, que é relevante exatamente para conter isso, concorda?
Não, a dificuldade que eu tenho muitas vezes de falar sobre a China é que a gente, quando vai na China, a gente vê hoje o maior credor dos Estados Unidos é a China. Uhum. Quem tem hoje, o maior credor, a China hoje sobrevive só com os interesses que os Estados Unidos estão pagando para eles. Isso é um outro problema que nós não estamos nem botando na mesa. Uhum. Então a gente tem que entender que hoje, novamente, os Estados Unidos está tomando essas atitudes, seja de forma certa ou errada, não vamos discutir a forma. Está tomando porque ele viu que ele está criando um gigante de alto risco, sabe, com diferenças econômicas e de ideais totalmente diferentes a dele, então tenho que tomar alguma atitude. O que nós estamos falando agora é como fazer essa atitude sem afetar todo o sistema global. O Leandro Souza está dizendo aqui, ó, uma grande empresa gaúcha sofreu ataque em março de 2025, agora não fiquei sabendo, ataque hacker. Muitas empresas estão sofrendo ataque. É mesmo? É, muitas. Pois é, a Rússia se especializando em exportar o que há de pior, né? Exatamente. E ataque hacker nas eleições americanas, lá quando o Trump foi eleito, o Partido Democrata americano acusou a Rússia de ter interferido nas eleições. E depois, quando o Joe Biden foi eleito, o Partido Republicano acusou a presença. E agora, essa última eleição, de novo, estão acusando a Rússia de ter interferido no processo eleitoral americano. Gente, para uma esculhambação que é o processo eleitoral americano, tu não precisa de ninguém mais, né? É uma esculhambação danada, cada estado faz a sua regra, e aqueles votos por correio, é uma esculhambação. Por sorte, esses caras têm um sistema de freios e contrapesos muito forte, e eles têm uma primeira emenda muito forte, que eles respeitam acima de qualquer coisa. Se não fosse o respeito à liberdade e o entendimento de que pode haver um problema aqui ou lá, mas ele jamais vai ser um problema do país todo, eles conseguiram, então, driblar as críticas aos processos eleitorais dele. Paulo, no dia a dia do comércio internacional, principalmente com a China, realmente é impressionante. Eu nunca fui na China, né? Mas o Guilherme Baumhart já teve várias vezes em missões gaúchas que estiveram lá. Impressiona o crescimento da China sob todos os aspectos, né? Crescimento econômico, né? Esse crescimento econômico da China, ele sofre algum risco diante, por exemplo, não é só o tarifaço, né? Não. Daqui a pouco tu tem competição. A China não vai passar, ela não vai ficar a vida inteira nadando de braçada, né? Daqui a pouco tem competição. Para que a China não tenha essa competição, a estratégia do Partido Comunista Chinês é exatamente manter parceiros debaixo de um certo controle, né? Sejam eles países africanos, sejam eles países sul-americanos, né? Então eles criaram o que um amigo aqui, o historiador chama de os protetorados, né? A China criou um protetorado do Brasil, quer dizer, hoje o Brasil tem haja vista o festejo que foi a comitiva brasileira agora mês passado na visita à China, né? Depois da comemoração dos 80 anos na Rússia, dos 80 anos do final da Segunda Guerra, que teve na Rússia, o pessoal foi para a China e lá houve um festejo da relação com a China, que a gente entende que o Brasil, o governo brasileiro, tende a favorecer mais as relações com a China do que os Estados Unidos. No teu entendimento, isso é bom para o Brasil? É bom para os negócios? Olha, eu acho que... essa escolha não é necessária. Vou falar economicamente. Não, é que a gente tem que dividir os assuntos que a gente falou, interesses. Eu tendo na cadeira de um presidente, eu tenho um certo tipo de interesse. Perfeito. Eu tendo na cadeira de um empresário, eu tenho outro tipo de interesse. Perfeito. Sabe? Às vezes eles convergem, outras vezes eles não convergem. Como o caso do tarifaço, por exemplo. Então, digamos assim, até uma informação que as pessoas têm que ter. Digamos, da negociação global do mundo, tá? Entre países, os Estados Unidos representa 15%. Uhum. Tá? Eu quero colocar assim, ó. Então, digamos, é indiscutível que um mercado de 1,5 bilhões, tá? De consumidores crescente, o que quer dizer? Crescente, mais pessoas acessando a classe média, ou seja... Tendo acesso a bem e serviço. Ou seja, se tu pegar Starbucks, se tu pegar as grandes marcas globais, elas querem estar lá.
Se nós vemos as exportações do Brasil, qual é o país que o Brasil tem um termo de nosso agronegócio? Depende da China? Não depende. O agronegócio é muito relevante à China. Nosso minério de ferro é muito relevante. Nossos commodities é muito relevante. Então, quando eu penso economicamente, de business, eu penso, é um mercado que eu não posso virar as costas. Quando eu penso nos Estados Unidos, é um mercado que eu não posso virar as costas. Perfeito. Então, o Brasil tem que ser aí que nós falamos. Aí eu tenho que ter habilidade política, habilidade de negociação para ter os interesses. Eu não recomendaria o Brasil, que, por sinal, o Brasil até hoje conseguiu não determinar lados. Entende? Senta com a China, vê os seus interesses, senta com os Estados Unidos, senta com a Europa, porque o Brasil, nós passamos ao largo assim, nós somos realmente hoje um país que pode alimentar, que de maior potencial de alimentar o mundo, sabe? Então, nós temos muito interesse. O Brasil, ele é bem visto globalmente como um país saudável. Claro, tirando o nosso nível de corrupção, que todos sabem também. Okay. Isso é outra, como tu diz, é outra coisa. O país como Estado, como... Exato, agora que o país é uma tragédia. Então, digamos, toda boa relação é positiva. Somos contra relações com ditadores, né? Com ditaduras sangrentas, sanguinárias, sabe? Que perseguem, matam e calam, né? Exatamente, porque... Entende? Então, agora, isso é contraditório, porque a China tem todo esse viés, assim, né, gente? Não sanguinária, hoje não é mais uma ditadura assim, né? Mas é uma ditadura que suprime liberdade e tal. Tirou da equação da sua prosperidade a questão da liberdade. E está funcionando. Sim. Eu quero essa liberdade, tá? E, novamente, quando eu coloco, eu estou contando para vocês, eu estou dividindo as experiências, eu não estou defendendo teoria. Perfeito. Mas as pessoas na China, elas não têm acesso a Google, não têm acesso, mas elas têm uma sociedade que elas interagem com liberdade. Elas têm casa, elas trabalham, elas ganham salário, ou seja, elas podem viajar, sair, mas existe um controle maior do Estado no sentido, o que tu vai fazer fora? Quem vai vir aqui, sabe? Isso existe. Tá? E existe uma liberdade realmente de expressão, não existe. Tu não tem direito a falar o que tu quer, certo? Então, há algumas pessoas que defendem como tu vai controlar 1,5 bilhões de pessoas, sabe? Se tu não tiver uma certa linha. Bom, eu vivo no outro lado da democracia, de liberdade de expressão, é outra coisa. Então, esse ponto eu não tenho conhecimento suficiente para entrar. Agora, como mercado, tanto que quando eu fui uma coisa que é interessante, quando eu fui em 86, que eu trabalhava no Star Sachs, ainda alguém deve se lembrar da calçada Star Sachs, eu fui para vender sapatos na China, eu não fui para comprar sapato. E depois, nem para produzir. Nem para produzir, eu fui para vender sapato, e até vendemos, tá? Mas era através do governo e tal. Já hoje, eu vou lá para comprar sapato. Só que realmente, mas o Brasil tem taxação contra a China, o México tem taxação contra a China. Vários países, quando detectam, que é o que se faz no comércio internacional, quando detectam que um país está utilizando de artifícios para subsidiar sua exportação, tu faz taxa. O Brasil no calçado hoje cobra 35 mais 10 dólares. No México cobra 35 mais 18. Sabe? Então, existe ferramentas de tarifa, tá? Que tu vai controlando o que tu acredita que tu está sendo subsidiado do outro país. Sabe? Isso sentar na mesa e negociar, por isso existe a OMC, para controlar essas coisas. Sabe? Então, e deveria controlar, mas também não tem um poder limitado. Agora, com essa tarifaço novamente, houve uma desordem na interferência da OMC. Eu sempre Os Estados Unidos não saiu temporariamente? Exatamente. Então, novamente eu retorno. Nós estamos vivendo um momento muito complexo, certo? E nós podemos ir para ruptura e confronto, ou nós podemos ir para a mesa de negociação. Perfeito. Mas o mundo está sempre por um fio, né? É sempre por um fio, a gente está sempre pendurado por um fio, parece um filme, né? Cortar o fio errado pode dar tudo errado, cortar o fiozinho certo, né? Mas é assim mesmo, né? Quer dizer, como o Paulo falou, nós estamos com um conflito agora deu uma acalmada, né? Dia 10 houve a assinatura de um acordo de paz entre Paquistão e China. Lá no Oriente Médio as coisas passaram por uma
uma bruta mexida, e parece que agora as coisas também estão mais... Né? O problema na Síria, né? O ditador da Síria se mandou lá, vizinho do Putin hoje, né? Mas a Síria ainda está envolvida em grandes conflitos internos, vai demorar para resolver. Nós temos a questão... Esquecemos de falar, não, num conflito iminente entre Guiana e Venezuela, daqui a pouco, por conta do petróleo, da região de Essequibo, né? Então o mundo está sempre pendurado num fio, é um fiozinho fininho, que daqui a pouco alguém pode ir lá e cortar, e aí a esculhambação, foram esculhambações como essa que geraram a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Nós temos que tomar muito cuidado nisso, né? Aqui falasse muito bem da questão de Taiwan, né? Taiwan é território chinês, que foi mantida pelo Chiang Kai-shek, que é um dissidente do poder, né, comunista chinês. O Chiang Kai-shek foi lá e tomou conta de Taiwan. Uma curiosidade de Taiwan. Às vezes eu me pergunto, por que tanto interesse em Taiwan, né? Taiwan tem um chip que só é produzido em Taiwan. Então, novamente, guerra intelectual, guerra tecnológica. Guerra intelectual. Tu entende? Então, se a China lá, que leva, te falei, 30 segundos para invadir, porque é no lado, sabe, uma ilha pequena, tranca aquilo ali, ou seja, quanto tempo para desenvolver esse produto que eles têm exclusivamente eles? Tá? Então, são coisas que a gente às vezes não se dá conta. Mas o mundo, existe hoje uma guerra, tá, para realmente propriedade de intelectual, para realmente tecnologia, porque é o diferencial competitivo no mundo. Perfeito. Muita gente também, Paulo, esquece da questão do petróleo, né? Temos que parar de perfurar, parar de produzir. Olha aqui, ó, nem a capinha desse celular tu faz sem petróleo, tá? Não faz a capinha do celular, que dirá o celular, né? Experimenta parar de perfurar petróleo, buscar petróleo, parar de processar, porque não é só gasolina, não é só combustível, a roupa que nós estamos vivendo, o medicamento que nós tomamos, os sistemas que nós utilizamos, enfim, tudo é derivado do petróleo. Então não pense não que vão parar de perfurar petróleo e que as coisas vão ser do jeito que muita gente gostaria que fosse, até eu gostaria de dizer, olha, vamos acabar com o petróleo é poluente. Não, o petróleo, como eu falei, ele gera todo o nosso bem-estar hoje, né? As nossas viagens para lá e para cá são feitas ainda, não é a vela, não é com energia solar, o mundo continua, nós temos que continuar. Inclusive ontem, finalmente, se conseguiu avançar na questão da exploração da margem equatorial de petróleo aqui no Brasil. Foi um marco importante que está acontecendo ontem, quer dizer, a partir de muita pressão, até da região ali, né? São Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, que vão gerar lá milhões de empregos e vão gerar milhões de receita de royalties para essas regiões que são as mais pobres do país, talvez com exceção do Ceará e Rio Grande do Norte, mas ali os estados do norte, como Amapá e Maranhão e Piauí, são miseráveis, paupérrimos, né? Pior IDH do pior IDH, né? O IDH do Brasil é horrível e o IDH desses estados é pior ainda. Então, vai ser bom que a gente possa, então, dar uma chacoalhada e colocar as coisas no lugar. Aliás, o resultado disso tudo é uma grande chacoalhada, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Sim, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu acho que todos os empresários, o varejo está passando por um momento de questionamento muito forte do advento das mídias sociais. Tá um momento. Eu acho assim, ó, sempre existe sempre existe. Nós sempre estamos por um fio, sempre estamos ocorrendo mudanças radicais. Só que realmente, digamos, tudo indica que nós estamos passando por uma das maiores transformações da história, embasado em tecnologia. Por isso que a guerra é por tecnologia. Perfeito. Sabe? Por informação. Isso é um ponto de vista que eu tenho. Mas perfeito, sabe? Eu concordo 100% contigo. E nós estamos chegando no final do programa. É sempre assim. Quando a gente está se divertindo, termina. Isso vale para tudo também, né? Seja um bom jantar, uma boa conversa, seja um programa. Quando a gente começa a se divertir, e a nossa audiência pede que o programa tenha 2 horas. E digo, olha, se o mercado reagir positivamente a isso, fica a dica aí, se o mercado reagir positivamente a isso, quem sabe a gente pode um dia pensar nisso, né? Mas por enquanto o mercado não está reagindo como a gente gostaria que reagisse, né? Mas enfim, daqui a pouco as coisas melhoram. Paulo,
Muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Mais Brasil. Muito obrigado. Então, suas considerações finais aí para o nosso... Não, obrigado, e digo a todos que vamos torcer, né, para que o mundo entenda ou entre, né, em um caminho de paz, de menos conflito, de pujança econômica, porque não existe outra forma, isso é difícil as pessoas entenderem, não existe outra forma de trazer bem-estar à sociedade, de trazer educação à sociedade, de trazer, se não for através do crescimento econômico. Só gerando crescimento econômico, só gerando impostos e sendo bem aplicados, devidamente e corretamente aplicados, é que fazemos uma sociedade decente e promissora. Falou tudo, não tenho uma linha para acrescentar. Concordamos 100% com o que o nosso convidado disse. Então, muito obrigado pela presença. Na segunda-feira, voltamos com Mais Brasil Mundo, com o Ricardo Gomes. E na terça-feira nós vamos conversar com Cláudio Candiotto, na quarta vamos conversar com o João Maltz, na quinta-feira, já nem me lembro mais com quem nós vamos conversar, e na sexta-feira com o professor de Geografia, que é um craque, professor, o nome dele é Jean Grafia. Então nós vamos conversar com essa turma toda aqui na semana que vem sobre tudo o que está rolando nesse nosso pequeno planeta azul, que é da cor do nosso painel aqui de trás, da nossa tapadeira, e da cor do nosso estúdio, da nossa bancada azul celeste. E a gente deseja a todos um excelente final de semana, como já disse no início do programa. Carpe diem, aproveitem os seus amores, suas famílias e o melhor tempo possível. Faça uma boa leitura, pegue um bom livro nesse final de semana. Vai estar um tempo meio fechado, aproveite para ler, refletir, pensar, né? E se informar, tá bom? Obrigado a todos e até segunda-feira no Mais Brasil Mundo.